Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, o apóstolo Paulo falando à igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Igreja, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, continuem firmes na fé. Estais-vos, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra santa de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os irmãos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para tornar notório, para que todos possam notar o mistério do evangelho através da instrumentalidade humana, pelo qual eu sou representante em cadeias também, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos católicos, aos espíritas, aos evangélicos, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, diante dos microfones desta rede internacional, para falar do amor, para falar do poder, para falar das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O programa é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, o congresso Línguas de Fogo, o café com Jesus, o show da bênção, por que não dizer a Universidade da Fé, e o diretor é o orientador para sempre, o Espírito Santo
da verdade. Bom dia, Espírito Santo. Já são 5h10. Neste momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5h10, o bom dia, Espírito Santo, chega em seu carro, em seu quarto, em sua cozinha, na roça, no sítio. Chega também no presídio, no manicômio, na UTI, na CTI, porque aqui é a voz espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Bom dia, pastor Rogério Magalhães. Bom dia, obreira Vaneide. Bom dia, locutora da rádio Soraya Souza Rodrigues, Edneide Arruda, Rosa de Jesus, Rosa. Bom dia, Rosa. São tantas rosas. Bom dia, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Meu bom dia a todo o povo que nos acompanham em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná. Bom dia a todo o povo lindo aí da grande região de Ribeirão Preto, Bebedouros. Deus abençoe todo o Brasil que neste instante estão acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia também ao povo da África, ao povo da Europa, da Ásia, da Oceania, das Américas. Bom dia com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Que este dia seja um dia preparado por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Graças a Deus pela excelência do domingo, um domingo, dia 21, abençoado na catedral, na sede, já nos preparando aí para amanhã. Amanhã é dia 24, e amanhã, bom dia, Brasília, Salvador, Brasil, todas as nações ouvintes do programa especial e matinal, é isto aí. Bom dia, nossa irmã Nelma Souza. Então, amanhã é quarta-feira, e o sinônimo de quarta-feira para nós é a distribuição do santo óleo, é a cirurgia divina e a atenção Salvador, porque amanhã na Catedral, no Largo das Sete Portas, 446, quem irá nos trazer a mensagem, a revelação, é o ex-paralítico das ruas de São Paulo, contando seu testemunho de cura e milagres. Ele andava em um carrinho de rodas de rolimã, rodas de ferro, pelas avenidas de São Paulo, principalmente a Avenida Paulista, pedindo a um, pedindo a outro, mas um homem de Deus orou por ele, ele levantou e andou. E hoje ele tem uma vida normal, dirige, tem uma vida abençoada por Deus, pastor Divaci Ferreira, e ele estará ministrando a bênção do receba. Receba o que, missionário? O que você foi buscar ou estará buscando amanhã na catedral, na casa de Deus. Divaci é um profeta e ele será usado por Deus fortemente nesta quarta-feira na Catedral da Bênção. Estaremos entregando o óleo ungido, estaremos ministrando a cirurgia poderosa, o corte de Deus sem deixar cicatriz. Algo que só acontece na Catedral da Bênção, na sede. A igreja do sobre, aquele que está acima, ou a visão que está acima do natural, o sobrenatural. Amanhã,
venham e recebam. Se você nunca ouviu um testemunho de um ex-paralítico, venha ouvir amanhã na catedral. Um homem que andava sobre um carrinho de rodas de rolimã. O homem de Deus orou por ele e ele levantou e andou. E hoje ele é um conferencista. Aonde ele chega, Deus usa ele poderosamente. Pastor Divaci Ferreira tem o dom de Deus para curar pessoas com enfermidade nos ossos. Amanhã ele estará conosco na Catedral da Bênção. Há muitos anos, há muito tempo, aliás, que ele não vem à catedral. Sempre ele prega para mim na sede, mas amanhã ele estará na catedral, com chuva ou sem chuva, porque está havendo uma promessa de muita chuva para Salvador amanhã. Mas o povo de Deus não é de raspadura, nem de açúcar cristal e nem de açúcar refinado. O povo de Deus é rocha, e rocha aguenta pancadas de chuva. Aleluia. Amanhã é um dia poderoso. Você que está aí com dores na coluna, nos ombros, nos pulsos, nos joelhos, nos tornozelos, viu? Rafaela, amanhã Deus vai usar o pastor Divaci Ferreira para curar enfermos na Catedral da Bênção. Não importa se você é espírita, evangélico, católico, desperta, evangélicos, despertam, porque amanhã vocês vão ver, ouvir um testemunho vivo, um testemunho vibrante, pregando, andando, correndo, abençoando o povo na Catedral da Bênção. Talvez você possa dizer: eu não creio em cura de paralíticos. Venham e vejam. Eu não creio em cura de aleijados. Venham e vejam. Ele sofreu paralisia nas duas pernas e não andava. Vivia sobre um carrinho de rodas de rolimã, mendigando pela Avenida Paulista, desenganado pelos médicos de São Paulo. Mas Jesus tocou nele através de um profeta. Ele levantou, andou, correu, entrou para dentro do templo correndo, como aquele paralítico da porta formosa do templo. Ele é um testemunho. E quando ele ora, ele profetiza: receba, receba, receba. Receba o que, missionário? O que você foi buscar no altar de Deus. Amanhã, quarta-feira, dia 24, unicamente na Catedral Pastor Divaci Ferreira, o profeta do ex-carrinho de rolimã, abençoando com a bênção da cura para os ossos. Ele é especialista nesta área, porque Deus curou seus ossos, nervos, músculos, e você, através dele, receberá esta bênção na catedral, viu, Rafaela, Iraci, Edneide? Amanhã é um dia poderoso. E nós vamos estar entregando o frasco com óleo para você levar e ungir sua casa, sua família também. Quarta-feira, missionário, porque o senhor está falando logo no início do programa sobre quarta-feira? Porque é muito forte a visão para o grande dia de amanhã. Está entendendo, Marisa Salles? Amanhã
na Catedral, Largo das Sete Portas, 446. Você já conhece Rafael, o pastor de Vaci? Marisa? Você conhece o pastor de Vaci Ferreira? Soraya? Iraci? Ah, missionário, eu não conheço este ex-paralítico. Venham ouvir, venham conhecer e venham receber. Edneide está falando comigo de Caruaru. Meu abraço ao povo de Caruaru. O povo de Caruaru precisa conhecer o pastor de Vaci. É uma pena, né? Que a liturgia aí parece-me que mudaram. Mas, aonde o de Vaci chega, chega uma bênção. Forte, porque ele é testemunho vivo. Bispo, não. Rafael está dizendo não. Amanhã ele chega à Catedral da Bênção, o Rafaela. É um homem usado por Deus. Você conhece pastor Antônio Marcos, o ex-paralítico das ruas de São Paulo, de Vaci Ferreira? Se você conhece, você sabe que ele é um profeta no altar de Deus. Compartilhe este programa, porque eu quero ver a Catedral amanhã pela manhã, com chuva ou sem chuva, lotada. Porque Deus usa o vaso. E o vaso que era torto, agora não é mais torto. O vaso que era no carrinho de rolimã, agora não é mais em carrinho de rolimã. O vaso que era dependente de moedas e pão duro, agora não é mais dependente. Porque Deus fez dele um profeta para curar nervos, ossos, perna curta, cambeta, troncha, tá raso, tá fundo, misericórdia. Deus usa ele poderosamente. Fala para os seus parentes, vizinhos, amigos, espíritas, católicos. Venham à Catedral amanhã da Bênção, porque Deus vai usar um ex-paralítico, pastor de Vaci Ferreira, o homem que abalou São Paulo, quando alguém ficou sabendo que o paralítico da Avenida Paulista agora andava, agora dirige carro, até casado ele casou, já tem 3 filhos, e ele me dizia na semana passada, quero mais 2 missionários para completar 5. Eita, menino tem fé. Ele foi curado totalmente pelo poder do Espírito da palavra da fé. Amanhã ele estará entre nós. Rita Soares, você já conhece o pastor de Vaci Ferreira? Maria Eugênia Santos, a senhora conhece e sabe que o baixinho é canela de fogo. Eu estou fazendo uma santa convocação para o grande dia de amanhã. 8 horas da manhã, o ex-paralítico chega à Catedral. Atenção, povo da Baixa dos Sapateiros, do Pelourinho. Atenção, povo da região das 7 Portas, da Ladeira dos Bandeirantes, do Curuzu, da Peruvais, também da Vila Laura, do Garcia. Atenção, povo da grande região do Bonocô, do Ogunjá, da Vasco da Gama. Atenção, povo lindo
do Jardim Baiano, do Campo da Pólvora, da Avenida 7, da Joana Angélica. Atenção, povo da Praça da Sé. Rita Soares está dizendo sim, conheço. Valquíria Honorato, você conhece o pastor de Vaci, Valquíria? Soraya, amanhã ele estará no altar da catedral. Existem vasos especiais na mão do oleiro, vasos de honra, de glória. E pastor de Vaci é assim, vaso de honra. Deus curou ele para ele te curar. Deus o abençoou para ele te abençoar. A catedral amanhã vai ser abalada, porque recebe um testemunho vivo da glória e do poder. Atenção, povo da Avenida Joana Angélica. Atenção, povo do Barbalho, Baixa de Quintas, santa convocação para amanhã, quarta-feira. Atenção, povo da Djalma Dutra, da Santa Rita, bairro da Santa Rita, viu? Do Santo Agostinho, do Barbalho, Baixa de Quintas, rótula do abacaxi e da melancia. Povo do Cabula, povo do Iguatemi, do Itaigara, da Pituba, de Ondina, Maralina. Eu já estou aqui pensando aonde colocar tanta gente no dia de amanhã, pela manhã, na catedral. Porque Deus nos enviou para estar conosco amanhã, o ex-paralítico da Avenida Paulista, São Paulo. Ele está tirando férias aqui na Bahia com a família. Estávamos juntos. Que dia a gente estava junto? Esta semana. E eu falei com ele. E ele falou: missionário, eu quero ir sim à Catedral da Bênção. Ele tem ido muito à sede. É muito forte Bahia. É muito forte Suburbana, Cidade Baixa. É muito forte Avenida. É muito forte vocês aí da Paralela, para vocês, Orla Marítima. É muito forte povo da Estrada do Coco. Pituba, Maralina, Ondina. Calçada Suburbana. É uma convocação convocante para que você deixe até de ir para o colégio, para a faculdade. Ah, não, estão de férias. Deixe até de ir para o trabalho e vir receber a cura divina para seus pulsos, ombros, coluna, pernas, joelhos, tornozelos, pés. Deus curou o pastor de Vaci para você ser e receber a bênção da cura em sua instrumentalidade. Sim, bispo, conheço o pastor de Vaci. É um instrumento nas mãos do Senhor. É isto aí, Valquíria. Você pode dar o testemunho, porque o homem é usado pelo Espírito de Deus. Irmãos, ele veio tirar férias em Salvador, passar as férias dos filhos em Salvador, mas ele não tira férias, ele quer pregar. Então eu falei para ele: prega, pregador, prega na catedral, na sede. E ele fica para lá, para cá, pregando. Ele me falava esta semana: missionário, eu não sei ficar em casa. Missionário, eu não sei nem passear com os meus filhos.
porque a minha vida é pregar, porque Jesus me curou. Eu era mendigo, eu andava num carrinho de rodas de rolimã, eu era desenganado pelos melhores ortopedistas de São Paulo, mas Jesus me curou, por isso eu tenho que pregar. Hoje ele dirige carro, tem carteira de motorista normal. Hoje ele é um homem casado, tem 3 filhos e diz que quer mais 2. Sangue de Jesus tem poder. E assim é a vida do profeta, do ex-paralítico. Amanhã ele estará na catedral. Alexandra Miller Oliveira, pastora de Brasília. Conhece o pastor de Vacir? Ele já pregou muito aí na catedral com o apóstolo Doriel de Oliveira. O apóstolo Doriel foi quem me apresentou de Vaci Ferreira há mais ou menos 30 anos atrás. Lembra do de Vaci, Alexandra? É um canelinha de fogo. A hora que ele começa a falar, receba, receba, receba. O que você veio buscar, você recebe. Porque a voz da profecia está nos lábios do profeta de Vaci. Por que tanto falando de um homem missionário? Porque ele é canal. Não é canal de irrigação, não. É mais do que irrigação. Não é canal de confusão, não. É canal de luz, de bênção, de cura, de milagres. Se não fosse, eu não estaria aqui falando. Eu falo daquele que Deus usa. Irmãos, tem que dar testemunho de profetas que vivem o sobrenatural, e ele vive o sobrenatural, porque ele recebeu o sobrenatural. Vocês aí do Tororó, do Tabuão, ao povo lindo das Cajazeiras, da Estrada Velha, do aeroporto da Boca da Mata, da estrada de Mussurunga, Itapuã. Itapuã conhece o pastor de Vaci Ferreira. Ao povo de Candeias, Madre de Deus, Deus tenha misericórdia da região de Madre de Deus. Amanhã, a catedral vai ser sacudida, porque o testemunho vivo estará no altar profetizando. Receba, 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 receba o que você veio buscar no dia de amanhã, que amanhã para nós será também o hoje. Será que vocês estão entendendo o que eu estou convocando? Para mim fazer uma convocação como esta é por causa da direção do Espírito que opera na instrumentalidade humana em pleno século 21. Pode mandar para mim o seu pedido de oração para colocarmos no livro dos anjos. É o telefone. Estou sim entendendo, glória a Deus. Antoniette, é verdade. Edneide, peço a todos os irmãos que ore por mim. Amanhã tenho muitas dores nos ossos. Me ajudar em oração. Tá bem. Mande para mim seu pedido de oração. Anote este telefone. No espelho do seu guarda-roupa, na porta da sua geladeira, na agenda, é o telebênção, é o telefone da bênção. 99 711 7881. O código de Salvador é 71. 99 711 7881. Mande agora
seu pedido será anotado no livro que está abalando Salvador. Por que abalando o missionário? Porque é gente de todo recôncavo, vindo à Catedral do Sobrenatural, para colocar o nome de sua bela e querida família no livro dos anjos. Não é o livro da sorte, não. Não é o livro de pirâmides, não. Não é um livro escrito ou anotado por um escritor português ou espanhol ou europeu ou africano. É um livro revelado em 1969. Anjos escrevendo o pedido do povo de Deus na terra. Visão espiritual do sobrenatural. 71 99 711 78 81. Amanhã é uma oportunidade que você tem de estar anotando, de estar pedindo o que você precisa pedir. Amanhã é dia da entrega do santo óleo e o profeta Divaci Ferreira profetizando a cura nos ossos, nos joelhos, nos tornozelos, nos pulsos, nas mãos, nos ombros, hérnia de disco, espandilose, bico de papagaio. Sangue de Jesus tem poder. Amanhã, o mal, a macumba, que foi feita com ossos de porco, de galinha, com pó de pemba nos ossos, a enfermidade nas cartilagens. Amanhã o milagre vai acontecer, porque o Deus dos milagres traz a prova de milagres para te mostrar que ele cura ossos, nervos, juntas, porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Brasil. É uma santa convocação para o dia de amanhã. Pode mandar para mim o pedido de oração 7199 711 7881. É o telefone do socorro, da misericórdia, da ajuda. É o telefone do grande livramento. Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, porque esta obra é diferente de todas as demais, porque aqui opera o Deus do sobrenatural. Bom dia, Espírito Santo. Acorda, Bahia! A bênção chegou e vocês não sabem. Acorda, Marcos, Carmen. Estamos sobre terra santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante. De Pachariandecais. É obra santa, esta causa é do Senhor. Diz o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente. Já são 5 horas 40 minutos. Coloquem aí no rodapé
do Facebook, vocês que me assistem através da filmagem pelo Facebook, cura os meus ossos. Missionário, eu não tenho doença nos ossos, nem eu. Mas às vezes você tem, sua tia tem, sua avó tem, sua mãe, sua criança nasceu com paralisia nas pernas. Deus está falando, Rafaela. Acorda, Wilson. Manda um bom dia, bispo, para ele. Acorda, Wilson. Cura dos meus ossos, aliás, cura os meus ossos. Profetiza, Rafaela. Existem enfermidades degenerativas nos ossos. Peça a Jesus e ele vai curar os seus ossos. Deus vai usar amanhã um pastor de Vaci Ferreira unicamente na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, 446, pela manhã, de Vaci estará presente, falando e profetizando: receba, 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 receba. Receba o quê? A cura dos ossos e de outras enfermidades. Cura os meus ossos. Dalva está dizendo: cura os meus ossos. Rafaela, escreva aí, Rafaela. Cura os meus ossos. Missionário, eu não tenho doença nos ossos. E nem vai ter, diante da palavra da profecia. Cura os meus ossos, Senhor Jesus. Aleluia. Rafaela está dizendo: eu recebo. Fale para alguém da sua família que sofre com dores nos ombros, nos pulsos, nas mãos, no joelho, no tornozelo, na coluna, que amanhã o especialista, o ortopedista de Deus, na unção e na visão espiritual, vai estar na catedral profetizando a cura dos ossos. Isto só acontece na Casa da Bênção Salvador, porque o sobrenatural me acompanha desde o ventre de minha mãe. Daiane Lemos, cura meus ossos. Maelitaço, cura meus ossos. Amanda Andrade, não falou nada, só falou amém, Amanda. Rafaela Nascimento, cura meus ossos, Senhor, e de toda a minha família. Aleluia. De Silvane Máximo, paz do Senhor. Peça o de Silvane para Jesus curar os ossos amanhã. O cálcio, o fósforo, as vitaminas estarão nas cartilagens, na rótula, os tornozelos. É a palavra revelada. E o profeta que era paralítico vai estar profetizando unicamente na Catedral da Bênção no dia de amanhã. Eita! Não sei aonde eu vou colocar tanta gente, mas a igreja é igual coração de mãe. Vão chegando e vão entrando, vão chegando e vão entrando. Uns ficam na escadaria, outros ficam nas cadeiras, outros ficam no altar, porque na casa do Pai, de Pachariandecais, há muitas moradas. Bom dia, Espírito Santo. Já são 5h44. Desperta, Brasil, Bahia, povo de Madre de Deus, São Francisco do Conde, povo da Ilha de Maré, Ilha de Itaparica, povo bonito do Iguatemi, do Itaigara, da Avenida Paralela, do Leparque, da Estrada do Coco, Estela Mares, Boca do Rio e Estiepe, Orla Marítima, porque amanhã a catedral vai ferver. O fogo de Deus vai queimar a artrose, osteoporose, cãibras e
tantas enfermidades que atacam os ossos, a coluna, bico de papagaio, espondilose, hérnia de disco, ossos desgastados. Estou achando que os meus já estavam, mas foi curado. Então amanhã é uma santa convocação, é uma convocação diferente, porque Deus vai usar o profeta, que era paralítico, andava num carrinho de roda de rolimã, está tendo uma previsão para muita chuva amanhã, com chuva ou sem chuva, profetiza, eu estarei lá. Pessoas aqui mandando para mim textos da Bíblia e pedindo: bom dia, missionário. Alguém fala aqui, derem ouvido à palavra de Deus. É um casal. Josiane, meu Deus, cura meus ossos. Aleluia. Alzira, bom dia. Cura meus ossos, sinto dores nas minhas articulações. Já estou sendo curada. Aleluia, filha. Estou aí. Amanda está dizendo, cura os meus ossos. Oração pela minha vida espiritual, pelo meu esposo, Angelice e Fábio. Vamos louvar com Miriam, vamos, 5h46. Aumente o volume do seu rádio, para que todos possam saber que amanhã o santo ortopedista irá usar o ex-paralítico das ruas de São Paulo, da Avenida Paulista, que chega à catedral com muita autoridade para curar os enfermos. Bom dia, Espírito Santo. Você vai dançar igual uma bailarina. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. Você vai dançar, Amanda Antoniette, como uma bailarina. Oxente, missionário, bailarina. Miriam dançava, Raquel também. Louvando a Deus pela saúde, pela prosperidade, pela boa safra. Você vai dançar, Lenice, como uma bailarina, leve, curada, feliz. Estão entendendo o que eu estou profetizando? Em parte eu prego, em parte eu profetizo, para o grande dia de amanhã. Está entendendo, Roseli? Você vai dançar, Roseli, na presença de Deus, como uma bailarina, sem dores nos joelhos, sem dores nos tornozelos, sem dor no pescoço. Deus está falando. Viu, Adilson? Você vai dançar, Adilson, como um bailarino na presença de Deus, porque seus ossos serão sarados no grande dia de amanhã, unicamente na catedral, porque o especialista estará ministrando a cura nos ossos. Ele era paralítico, em cima de um carrinho de rolimã. Este é o seu testemunho. Ele pedia esmola nas ruas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele é de lá. O homem de Deus orou por ele e ele jogou fora o carrinho de roda de rolimã.
os aparelhos ortopédicos e entrou para a igreja curado. Hoje ele dirige carro, trabalha fisicamente, trabalha espiritualmente. Deus deu uma esposa para ele. Ele tem 3 filhos e diz para mim que ainda quer ter mais 2, 5. Atentai. Deus curou ele para te curar os ossos. Ele é especialista quando ora e fala: receba, receba, receba. A cura dos ossos, da cartilagem, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, osteoporose, trombose não, enfermidade nos ossos. Eu quero que vocês falem para os seus parentes e amigos. Amanhã, o especialista para curar ossos, Deus deu o dom para ele, estará na Catedral do Sobrenatural, Largo das 7 Portas, 446. Ontem eu estava em meu gabinete, na sede, pela manhã, e vou estar hoje também, meditando em um livro que fala sobre o sobrenatural. O pastor Maldonado, lá de Miami. Que livro poderoso, que me ajuda a ser, cada dia mais, um pregador do sobrenatural. Porque a igreja do natural, da psicologia, da sociologia, cidade está cheia. Doutores e escribas nos altares. Mas o sobrenatural faz a diferença para você saber que ele pode atuar na área que quiser atuar. Tá bem? Pega aí agora o copo com água e apresenta a Deus, já são 5h52. Pega aí agora um pouquinho do azeite de oliveira e apresenta a Deus. A fronha do travesseiro, mamadeira da criança, escova de cabelo. Apresenta a Deus aí agora seu pedido de oração. Pela filha, pelo filho, aquele molho de chaves ou penca de chaves, da loja que você quer reabrir, da empresa, do escritório, do salão de melhoramento. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus aquele processo, a escritura daquela loja que está à venda, daquele apartamento, daquela fazenda, daquele lote. Segura nas mãos de Deus. Mês passado recebi a resposta de Deus através do pastor de Vacir. Foi muito forte. Ele é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Sim, Vaneide, você o conhece. Eu recebo. Eu creio que já sou curada no nome de Jesus. Rafaela, Deus é maravilhoso. Meus olhos serão curados. Amém. Profetiza. Então põe aí, apresenta a Deus. Banha seus olhos, filha. Banha seus olhos com a água consagrada. Tá bem? Aqui é a voz da profecia. Não é profecia do homem, nem é profecia da carne. É segundo a medida da fé, através do sobrenatural. Quem sabe você está aí condenado à cadeira de rodas, hein? Deus está falando. Condenado à muleta, ao cacetinho, à bengala, ao aparelho ortopédico, e não andar mais. Se você crê, verás a glória de Deus amanhã na catedral, através da instrumentalidade humana do profeta
de Vaci Ferreira. Paralítico, desenganado, condenado a viver em cima de um carrinho de rodas de rolimã. Mas amanhã ele vai estar no altar da catedral para o show dos milagres, para você bater palmas para Jesus. Católicos, espíritas e evangélicos, nunca fiz uma chamada tão inspirada como esta, porque eu sei o que vai acontecer. Deus levantou o pastor de Vaci de um carrinho de rodas de rolimã, e amanhã ele chega ao altar da catedral. Ele está tirando férias em Salvador, ele mora em São Paulo, a igreja dele é em São Paulo, mas ele vai estar amanhã, unicamente no horário pela manhã, profetizando a cura dos ossos. Atentai, Bahia, porque o dia de amanhã será um super dia para nós. Vocês que me ouvem pela Rádio Cruzeiro, pela Rádio A Voz da Bênção, pela Rádio A Rede Dias Dávila, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pelo Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok. Prepare, porque o que Deus tem para amanhã, quarta-feira, dia... Que dia é? 24. Não é natural. Você não vê por aí. Você vai ver na catedral. O fósforo, o ferro, o fortalecimento dos ossos virão do Criador, quando a profecia for transmitida. Tá bem? Por isso que eu falo com vocês, com temor e tremor. Ajuda-me a continuar aqui como o missionário Daniel de Oliveira, mandando uma oferta, um dízimo, um voto, antes de terminar janeiro. Primeiro mês do ano, Joel capítulo de número 2. Primeiro mês pós o exílio. Manda uma oferta, um voto, um dízimo, daquela bênção que você recebeu, vendeu, chegou em suas mãos, aquele negócio que você fez. Lembra de pregar a palavra de Deus através da voz profética do evangelista Daniel de Oliveira, missionário, bispo, seja lá o que for, não, o título não sobe em minha cabeça. Eu tenho que ser luz no meio das trevas. Mande uma oferta, viu, Suzana Santos? Dízimo, voto. Você conhece Suzana, o pastor de Vaci Ferreira? Então, mande uma oferta, um dízimo, um voto, para me ajudar a continuar aqui pelo menos por mais um ano, né? Pregue o evangelho, o mundo precisa ouvir o evangelho. O mundo ouve muito sobre guerra, política, fome, peste, praga. O mundo precisa ouvir o evangelho da salvação, das boas novas, da libertação. Tem muita gente pregando o evangelho da psicologia, da sociologia. Nós temos que pregar o evangelho do sobrenatural de Isaías, capítulo de número 61. O evangelho que Jesus pregava, que os apóstolos pregaram, cura, libertação e maravilhas da fé. Não é conselho, é demonstração do poder sobrenatural em nossas vidas. Preciso falar com o Senhor. Fala que eu te escuto, Suzana.
manda mensagem digitada para o meu celular. Você sabe que eu não atendo telefone. Então, atentai, povo de Deus, porque vocês precisam estar comigo na evangelização. Manda uma oferta, um dízimo, um voto. Manda uma oferta, um dízimo, um voto. Ouviu? Para o Pix, através do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232, oferta de amor. Se não for de amor, não manda não. Seja R$10, R$50, R$100, R$1.000. R$1.000 paga um dia da retransmissão, viu, Vaneide Rosália? Um dia da retransmissão em cadeia mundial. É uma oferta Isaac. Você mandar R$1.000, tem que ter muito amor. Tirar 1.000 de aplicações, de lazer, salário e mandar para ajudar a pregação do evangelho, tem que amar. Como Abraão amava, como Madalena amou a Jesus, como a viúva de Serepta amou a profecia de Elias. Mas às vezes Deus te põe no estreito, pede para ver a medida da fé. Deus não queria que Abraão matasse Isaque nunca. Queria passar ele na prova, ele foi provado e aprovado. Então entra no seu quarto, põe a cara no chão, não é no tapete macio, no travesseiro não, viu? Vigia. Jesus pôs a cara, foi na pedra, como Jacó também. Israel, põe a cara no pó e ora pelo seu marido, seu filho, sua empresa, que era uma empresa tão lucrativa, hoje está aí de porta quase fechada. Deus está falando. Faça a prova dele. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma oferta Isaac, aquela que dói. Ou Isaquinho, né? R$100. Ou Isacão, acima de 1.000. Para a obra mais importante que existe, a pregação do evangelho. O levar da luz neste mundo de trevas. Amanhã, viu, Luísa Lopes? Vindo à igreja, traga em minhas mãos, se Deus mandar. Ou manda através do Pix, 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Amanhã mesmo eu tenho que pagar muitos compromissos, misericórdia. Ajuda-me a continuar aqui. Não importa o valor, o importante é que você crê no sobrenatural e Deus te revelará o oculto escondido, porque Ele é dono do ouro e da prata, ouviu bem, das riquezas encobertas, para te revelar, e dos tesouros das escuridades. Deus vai falar com você em sonho, e você vai destravar seu coração travado, e vai investir nesta obra que eu faço, antes de terminar este mês. Assim diz o Senhor para muitas pessoas. 6:04. Coloca a musiquinha da oferta, ou musiquinha não, o corinho da oferta. Canta, Luísa. Trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O leite e a lã pertencem a você. Então saiba onde colocar a sua semente.
Oferta, voto, dízimo é uma semente de vida, viu? Para quem está morrendo no lamaçal do pecado. Às vezes você é um pastor, é um padre, é um presbítero, é um levita, é uma pastora, nunca fez uma oferta Isaac de sacrifício. Por isso que você nunca rompeu na área que precisa romper, porque tem um coração de pedra e é uma pessoa avarenta. Se liberta. Deus está falando com alguém. Abra sua Bíblia. 6h05. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira. 7199186232. Eu creio no meu milagre até o final do mês, no nome de Jesus. Seja feito conforme a sua fé. Rafaela Nascimento. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, Rafaela, Evangelista Walter. Vigia, viu, Walter? Não veio para a Santa Ceia? Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, o apóstolo Paulo, que era um evangelista como eu, pregador de libertação, cura, salvação, batismo nas águas e com o Espírito Santo, evangelista nato. Ele foi escolhido por Deus para ficar no lugar praticamente de Judas, mas não foi Matias. Matias foi escolha dos homens. Paulo foi escolha diretamente de Jesus, para levar o evangelho aos reis e autoridades de todo o mundo. E a base do cristianismo estão em suas epístolas. Paulo aqui escreve uma mensagem tremenda para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, aos Efésios. Cidade de Éfeso era uma cidade devassa, muito carnaval, muita cachaça, muita idolatria. Tinha uma demônia lá, uma capeta, que se chamava Diana, que comandava o governo de Éfeso em todas as áreas. Uma idolatria. E não é diferente no Brasil também não, viu? É a mesma coisa, ontem e hoje. Mas nós estamos aqui protestando. Por isso que a palavra protestante saiu do centro dos evangélicos. A igreja não protesta mais, então não é mais protestante, é gospel. Mas ainda existem protestantes que protestam contra as astutas armadilhas do diabo. Ah, não, missionário, o senhor é muito tradicional. A Bíblia é a cultura da minha vida. Então, o apóstolo Paulo escreve à congregação, aos obreiros que estavam na cidade de Éfeso, uma cidade devassa, uma cidade terrível, como Recife, Fortaleza, Salvador, Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, Porto Alegre, Belém do Pará, cidades misturadas à orgia com a idolatria, e não era diferente. Paulo, o apóstolo, que era um vidente, que era um homem do sobrenatural, ele escreve para os irmãos, porque ele tinha experiência como romano, que precisávamos ter o fardamento completo para a batalha e implantação do reino nesta terra cheia de demônios. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui.
por esta rede que cobre todo o território nacional e internacional? Aí Paulo disse no versículo de número 10, mas eu conheço este texto, missionário. Tenho que relembrar, decorar. É uma mensagem que precisava ser pregada toda hora, todos os dias, porque nós estamos vivendo o que viveu os irmãos em Éfeso. Tá entendendo, Genil de Guerra? No demais, irmãos meus, ele fala para irmãos, ele fala para a igreja, ele não fala para ímpios, nem para idólatra ou feticista, ele fala para a igreja. No demais, irmãos meus, ele dirige aos irmãos da fé, ele dirige ao povo de Deus, a noiva do Cordeiro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou adquirir a força do poder de Deus? Batendo papo? Tomando banho de mar? Só lazer, lazer, lazer? Só férias, férias, férias? Fortalecer na força do poder de Deus é dízimo no altar, oferta no altar, santa ceia, Bíblia, leitura, oração, jejum, louvor, prazer na lei do Senhor. Fortalecer na força do poder de Deus. Não é do poder de um partido político, não é o poder de um banco de faculdade, é um poder acima do natural para vencer os dias que nós estamos atravessando. Na força do seu poder, poder que vem do céu, poder que vem de Jesus, poder que vem do Espírito Santo, viu, Isabel? Que você manda o capeta sair e ele sai. Você manda a doença nos ossos, no útero, no ovário, a hemorragia sair, sai. Porque não é poder de uma academia, é o poder sobrenatural, a autoridade para mover céu e terra. Teipachari andecais. Agora veja o que foi que Paulo falou. Ele era romano também, além de fariseu, além de judeu, que ele tinha duas nacionalidades. Ele fala, ele passa como nós precisamos nos vestir, espiritualmente falando. Ele diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é parte da armadura. Tem gente que fala assim, eu creio na cura, mas não creio na salvação. Tem gente que diz, eu creio no Pai, mas não creio em Jesus. Tem outros que participam da Santa Ceia um mês, no outro mês não vai. Tem pessoas que entregam dízimo num mês, no outro mês rouba o que é de Deus. Vestido e revestido com toda a armadura de Deus. Por isso que a gente tem visto aí pastores caídos, bispos caídos, apóstolos caídos, levitas caídos, porque às vezes estavam vestidos. Só acreditava numa área, mas não acreditava na outra. Então ele estava, Paulo diz, para nós estarmos vestido e revestido, para que possais estar firmes, seguro, contra o quê? As astutas ciladas do diabo. O que é uma astuta cilada, missionário?
armadilha do diabo, no bairro, na rua, no emprego, na faculdade ou até dentro da igreja. O diabo, ele é astuto. Ele foi no céu falar com Deus sobre Jó. O diabo, ele era chamado de Lúcifer, anjo iluminado. Ele rebeliou contra Deus. E ele continua com suas astutas armadilhas. Às vezes ele faz um projeto hoje contra alguém para lhe derrubar daqui 10, 15, 20, 30 anos. O diabo não tem pressa em quebrar a sua estrutura. Ele trabalha com astutas ciladas. Será que vocês entendem o que eu passo? Eu estou passando para a noiva. O que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Está entendendo, Iraci? Por quê? Olha o versículo de número 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o primo, a prima, o marido, a vizinha. A nossa luta não é contra o reverendo, o pastor. A nossa luta não é contra a igreja ou ministério. É mais do que isso. É constante e é contra Lúcifer e seus anjos caídos. É uma batalha espiritual no segundo céu, onde habitam os espíritos. É algo muito profundo que nem todos os crentes conseguem mentalizar. Paulo escreveu para a cidade de Éfeso aos Efésios. Mas a palavra é de geração a geração, viu, Dani Carvalho? A batalha continua. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos colocou na terra para implantar o seu reino, aonde o diabo invadiu. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim, contra os principados e contra as potestades. Quem são os principados, missionário Daniel? Misericórdia. Misericórdia. Cada país tem um príncipe das trevas que governa. Cada estado do Brasil, aqui na Bahia mesmo, tem um terrível de orgia, de carnaval, de festas, de farra e de drogas e de sensualidade maligna. Rio de Janeiro tem a equipe do malandrinho. Rio Grande do Sul, Pernambuco, Brasília nem se fala. Na área do governo e em todas as áreas. Principados. Quando Lúcifer, atentai, foi expulso do céu. Lúcifer era um anjo bonito, brilhante, lindo. Mas a vaidade subiu ao coração de Lúcifer. E ele disse: eu vou subir ao céu e derrotar Deus e vou ser maior do que Deus. E quando ele foi para esta prática de destronar Deus, não queira destronar ninguém, porque senão você estará com a síndrome de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. A Bíblia diz que houve batalha no céu, briga lá em cima, misericórdia, no céu dos espíritos. Miguel picou-lhe a espada, meteu a espada em Lúcifer. E ele caiu. E quando ele caiu, ele arrastou a terça parte dos anjos que tinha o mesmo propósito que ele,
dividir o reino dos céus. E quando o diabo caiu, veio para a terra. Deveria ter ido lá para Júpiter, para Plutão, para Netuno, para Urânio. Deveria ter ido lá para a lua de Marte. Misericórdia. Veio para a terra. Deus tinha criado a beleza da terra. E ele veio. O reino de Deus é organizado, mas o reino das trevas também é organizado, porque Lucifer aprendeu com o Criador. Atentai! Quando ele caiu na terra, os anjos caídos, parte caiu nas matas, o futuro das matas ou dos cemitérios. Pode ver que tem o sultão das matas, a caipora e tantas entidades que operam nas matas. Parte caiu nos mares, Iemanjá e tantas outras entidades que afundam navios, que provocam acidentes. Como nós vimos um acidente aqui nesta semana, uma briga dentro de uma embarcação que matou várias pessoas. Tragédia nas águas, tragédia nos mares. Parte caiu nas encruzilhadas, nos cabarés, nos botiquinhos. Não existia ainda, mas o diabo tinha a visão que iria existir. Nas avenidas, como a Paulista, como a 7 de setembro em Salvador, onde blasfemam contra Deus e pulam diante de Mome e de Mamon. Será que vocês entendem o que eu prego? O reino das trevas, viu, Denis Aragão, é organizado. Ele só quer desorganizar o reino de Deus. Mas eu faço a minha parte. Faça a sua parte, Denise, Iraci, Raul, e luta a luta certa. Não é contra a carne e o sangue, é contra os principados. Por isso que existem categorias de demônios. Zé Pilintra, Boca de Fogo, Malandrinho, caiu nos canaviais. Nas avenidas, nas encruzilhadas, porque eram desorientados os projetos deles para o futuro. Cada um tem uma missão de destruir. Mas eu tenho comigo, nós temos que ter conosco o exército de anjos que batalha por nós, como diz lá em Hebreus capítulo de número 11. Atentai, é batalha espiritual. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo quer matar a imagem e semelhança de Deus para vingar de Deus. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo têm a proteção divina, viu, Janete Gomes de Jesus? Você está entendendo, Janete? Aqui é pregador do sobrenatural. A nossa luta é contra os principados, demônio-chefe. Por isso que quando eu cheguei à Bahia, Deus mandou eu ungir esta cidade em vários pontos de magia, de idolatria e de feitiçaria. Foi difícil para nós. Mas sobre mim e sobre a equipe que estava comigo no monte orando, tinha uma coisa chamada poder espiritual para tomar a cidade da mão do valente. Principados e potestades, legiões de demônios, contra o príncipe das trevas deste século, misericórdia. Atentai. Eu tenho até medo de falar isso, mas eu tenho que falar, eu não posso calar. Príncipe das trevas deste século. Em cada século, o diabo aperfeiçoa. Século I, veja o que acontecia com os cristãos nas arenas por causa da maldita idolatria de Roma.
século II, século III, século XVII, XX. Estamos no século XXI. Eu não digo hoje mais nem século, mas digo década. O diabo trabalhando, evoluindo, conforme o que o homem cria, pela sabedoria que Deus lhe deu. Aí o diabo entra naquele projeto para matar, roubar e destruir. Qual é o maior ataque do diabo hoje? Redes sociais. A flecha e o arco que está na mão do cavalo branco e do cavaleiro do cavalo branco, do cavalo preto, vermelho e amarelo, lançando dardos inflamados através das redes sociais, de bispo caído, pastor caído, levita caído, obreira caída, obreiro caído, setas inflamadas, muita gente deixando de crer, muita gente deixando a Bíblia de lado, porque estão dando mais ouvido ao príncipe das trevas deste século do que ao onipotente. Estão crendo mais num Deus minúsculo do que em um Deus maiúsculo e poderoso. Atentai! Príncipe das trevas deste século. Se Jesus não vier, teremos o século 22, 23, e o capeta vai evoluindo e aperfeiçoando conforme as coisas vão acontecendo pela inteligência e capacidade humana. Em tudo capeta entra. Aprenda, em tudo ele entra para matar, roubar e destruir. E ele usa o que você mais ama, mais gosta, para te afetar, para te destruir, para te desanimar. A mim não. A banana pro diabo. Sou protestante, sou língua de fogo, sou pregador do evangelho. Não sou palestrante, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem analista. Todo conhecimento que eu tenho, fora do evangelho, o evangelho é mais forte, porque é reino do meu Pai, é reino de Deus. Príncipe das trevas deste século, misericórdia. Hostes espirituais da maldade. Irmãos, aonde tem mais maldade no mundo? Dentro das igrejas. Ninguém pode ver você conversando com ninguém porque já julga. É maldade, é julgamento, é dedo duro, é apontando, maldade. Nunca teve tanta maldade nas congregações como tem hoje. Hostes espirituais da maldade. Sabe aonde? Misericórdia. Nos lugares celestiais. Então o vento está forte. Liga aqui para mim. O vento está muito forte. Tem que ter azeite na lâmpada, porque senão a lâmpada apaga. O vento está muito forte. E vai ficar mais forte o vento, a oposição, a batalha. Só vence quem tem o azeite. Tá entendendo, Maria Oliveira, Railda Lima, Janete? Tem que ter azeite, Janete. Unção do Espírito. Porque aonde tem mais maldade é dentro das igrejas. Vocês sabem o que eu estou falando. Irmão contra irmão, reino contra reino, ministério contra ministério, pastor versus pastor. E assim sucessivamente. Mas Paulo falou para os irmãos de Éfeso, para eles vestir e revestir para a batalha.
A batalha de hoje é pior do que a batalha de ontem. Está entendendo, pastora Edneide, Elisete, Railda? Deus nos chamou e nos escolheu para implantar um reino diferente na terra. O reino da fé, do sobrenatural, do andar com Deus, e Jessé Vitor, do obedecer a palavra. Por isso que eu tenho que estar vestido e revestido. Se eu não estiver revestido, só uma vestimenta, só oração, 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 não vai resolver. Tem que ter louvor, tem que ter dízimo, tem que ter santa ceia. Vestido e revestido. Tem que estar debaixo dos princípios. Tem que ter a mão do sacerdote me abençoando. Sacerdote de valor, que tem as vestes sacerdotais de fato e de direito. Muitos se julgam e se fazem sacerdote, mas às vezes não têm as vestes de fato e de direito pelos princípios de Deus, viu? Jessé Vitor, você está entendendo, Jessé? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, 6:31. Portanto, eita palavra linda, rapaz. Aqui eu não posso nem explicar, porque não tenho mais tempo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda ela. Não é parte dela. Fé, obediência, princípios, respeitar liderança, sacerdotes, ser humilde como uma ovelha, produtiva para o reino de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Só resiste no dia mau quem está vestido e revestido. Só resiste no dia mau quem está em aliança, em santo óleo, na fé, na obediência, rapaz. Senão ele cai. Porque muitos pastores, pregadores, sacerdotes caem. Porque estava vestido, mas não estava revestido. Aí veio o dia mau. O que é o dia mau? É o dia que acontece uma tragédia em sua vida, moral, financeira, familiar, morte, traição, julgamento, condenação, dia mau. Não aconteceu com Jó? Não aconteceu com Pedro? Não aconteceu com Saulo, com Paulo? Não aconteceu com Jesus? Mas Jesus falou: está consumado, eu venci. Paulo falou: combati um bom combate. Pedro disse: me crucifica de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como ele morreu. Lembram de Jó? Dia mau de Jó? Morte dos filhos e a perca da sua riqueza porque ele era empresário? E veio a mulher de Jó endemoniada. Ela veio do cemitério porque o Exu Caveira tinha feito ela ficar doida. E ela fala para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala para ela: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eita, Jó era dos meus, rapaz. Firme até a morte. Para que possais estar a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem para todos. Eu já tive cada dia mau, cada semana má, cada mês mau, mas eu estou aqui, firme e forte. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A verdade vence todo tipo de mentira.
e vestida a couraça da justiça, ser uma pessoa justa. Jó era justo. Calçado os pés, isso aqui é tremendo, rapaz, na preparação do evangelho da paz. Porque que a Bíblia fala pés? É a base do corpo, é a base de uma casa, é a base de uma casa edificada na rocha, é a base de um prédio, é a base de um viaduto. Pés, sapatas, calçados. Por isso que Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque ele ainda tinha sandálias egípcias em seus pés. Está entendendo o que eu estou falando? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Pés que pisa serpentes e escorpiões, força do inimigo. Pés que esmaga gafanhotos e atravessam um mar de lágrimas da vida. Pés de profeta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, te bachari andecais, e luz para os meus caminhos. Aonde colocar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado, falou Deus para Josué. Está entendendo, Gessé, Antônio Marcos, Tercília, Edneide? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Não é do evangelho da acusação. Não é do evangelho do dedo duro. Não é do evangelho da ganância, da avareza. Não é do evangelho da bebida, da droga, da cerveja, do aborto. Igual eu vi aí um líder evangélico falando que é a favor do aborto. Ele deveria ter sido abortado para não falar coisa errada. Evangelho do aborto, da cachaça. O mesmo que falou do aborto falou da cerveja que bebe. Evangelho da cerveja, do roubo, da mentira. O evangelho que Jesus pregava e que eu tenho que pregar é o evangelho do reino, não é outro. É implantar o reino. Calçado os pés na preparação. Pés é a base. Se você não tiver base, a casa cai no primeiro vento que vier. Eu estou firme há 55 anos. Já recebi cada vento frio, forte. Mas a casa não caiu porque tinha azeite e o fogo do Espírito, viu, Dani Carvalho, não apagou em mim. Eu prego assim há 55 anos. Tomai, preparação do Evangelho da Paz, ao versículo 14, não há tempo mais. Tomando sobretudo o escudo da fé. É tremendo o escudo da fé. Você pode perder tudo na vida, não perca a fé. Pela fé, eles venceram. Abel venceu, Noé venceu. Pela fé, Abraão venceu. E pela fé, Gessé vai vencer, Dani vai vencer, Daniel vai vencer. Pela fé, escudo da fé, é que apaga os dardos, setas inflamadas do maligno. O diabo vem com seus dardos, com suas setas, mas a minha fé, na palavra de Deus me protege. Foi o que Paulo fala para os irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios. Tomai também o escudo da fé. O meu está aqui, ó, há 55 anos. Com o qual podereis apagar todos os dardos, as setas, né, inflamadas do maligno. Pode vir através da internet, pode vir através da fofoca, pode vir através de acusação. Se eu tiver o escudo da fé, meu irmão, vem e cai por terra ou volta para quem me mandou. Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos
Todos. Todos. Coloca aí debaixo no Facebook. Todos. Palavra aí, todos. Não é alguns, não, todos. Os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Aí no versículo 17. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação. Todos, é isso aí, Maria Oliveira, Lenice, Railda, Elisete, coloca aí, Soraya, todos os dardos. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, letra maiúscula aqui, ó, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não é livro de sociologia, nem de psicologia, nem outro livro, não. É palavra de Deus. Temos que comer o pão, beber a água e nos revestir da palavra para vencer os dias maus. Ô, Dani Sininho, que é a palavra de Deus. Aí não estudam mais a palavra de Deus. Pregadores vão pregar, pegam um versículo da Bíblia que lhe favorece, que é a palavra de Deus, o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Não sabe como manejar a espada, como se defender das astutas ciladas. Paulo estava preparando a igreja de Éfeso, porque a cidade de Éfeso é uma cidade grega, cheia de idolatria, de carnaval, de swing, de striptease. É pior, hoje é pior do que aqueles dias, pior do que os dias de Noé. Se eu não estiver vestido e revestido, eu morrerei espiritualmente. Agora veja o conselho: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vida espiritual com Deus, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que por todos os santos? Por toda a igreja que precisa do fortalecimento nos dias de batalha. Leiam Efésios capítulo 6. Você que é membro do corpo de Cristo, compartilhe este programa. Ajuda-me a continuar aqui, mandando uma oferta, um dízimo, um voto. Eu não posso deixar de passar as excelentes visões e revelações que Deus me dá pela palavra. Alguém precisa da minha ajuda espiritual. Deus sempre usou homens para abençoar a outros homens. Lívia, leia Efésios capítulo 6. Angelis, Anaildes, ouçam este programa desde o começo. E eu estou convocando a todo o povo para amanhã, com chuva ou sem chuva, 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, principalmente pela manhã, chega ao altar da Catedral em Salvador, o ex-paralítico das ruas de São Paulo. E ele vai ministrar a cura dos ossos. Artrose, osteoporose, dores nos ombros, nos pulsos, nas mãos, nos joelhos, na escadeira, na coluna, bico de papagaio, espondilose. Por que ele vai fazer esta ministração? Porque ele era paralítico. Andava pela Avenida Paulista em São Paulo mendigando.
O homem de Deus orou por ele, ele era desenganado. Pelos melhores ortopedistas, ele sofreu paralisia nas 2 pernas. E Jesus o levantou e deu a ele autoridade. A hora que ele começa a falar, receba, 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 receba. Receba o que, missionário? O que você foi buscar. Pastor de Vaci Ferreira está de férias em Salvador e ele chega amanhã na catedral pela manhã para nos trazer a bênção de Deus. Ele pode orar para a cura de ossos, como eu também posso. Mas ele é mais especialista nesta área do que eu. Porque o testemunho dele é sobrenatural. Ele é conhecido em todo o Brasil. O homem do carrinho de rodas de rolimã que levantou. Deus deu a ele carteira de motorista, ele trabalha fisicamente, espiritualmente. Deus deu a ele um carro, ele roda o Brasil todo. Deus deu para ele 3 filhos. Amanhã ele chega à catedral unicamente pela manhã. Venham vê-lo, conhecer. Ele sempre está na sede comigo. Mas amanhã, em um único horário, porque a agenda dele é extensa, ele vai estar na catedral ministrando. Cura nos ossos. Compartilha este programa de hoje. Fala para os seus que temos que tomar toda a armadura de Deus. Tomar não, ele já nos deu. Buscar-me-eis e me achareis. Vamos falar com Deus. Rebecas, vasos de ouro, ore também por mim. Neste texto aí, o apóstolo Paulo pede oração para que no abrir da boca dele fosse notório o poder do evangelho. Tem que notar o poder do evangelho. Aí pregam e ninguém nota nada, porque pregam na carne, pregam no conhecimento acadêmico. Aí o diabo continua matando dentro de casa. Vamos falar com Deus. Desperta, Brasil. Espírito Santo, meu amigo, incomoda estas pessoas agora. Incomoda. Para que elas possam compartilhar este programa para amigos, parentes e grupos e departamentos. Porque tem aí uma mensagem de vida, de revestimento e de batalha vitoriosa. Abençoa a grande família evangélica que me acompanha por esta rede. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes também, que me ajudam a estar aqui. Eu abençoo o dia de hoje, o dia de amanhã, porque amanhã é o dia da cura dos ossos, a entrega do óleo. Pessoas estarão trazendo ofertas para me ajudar a continuar na missão evangelística em rede mundial. Consagre as águas que estão no rádio, que esta pessoa vai banhar os olhos, cabeça, ouvidos, pescoço, para que haja um milagre. Eu oro por todos os amigos e irmãos, que eles venham entender, porque tem gente que não entende. O capítulo 6 de Efésios, que não foi só para a cidade de Éfeso, é muito mais para nós hoje. Porque Salvador e muitas outras cidades do Brasil
É pior do que a cidade de Éfeso, ó, muitas vezes pior do que de Corinto. Pai, abençoa a todos. Coloca asas neste programa. Abençoa esta irmã, este irmão que agora estão compartilhando. Incomoda este povo para que eles preguem para a família, parentes e amigos, através do compartilhamento, e fala para eles ouvirem a mensagem que eu li no começo do programa e ensinarei na parte final do programa. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu, Rafaela? Você precisa ouvir este programa todo, viu? Viu, Rita, Dani, Soraya está colocando aí o número do Pix para você contribuir com a pregação em rede mundial. 7199186232. Viu, Gessé? Compartilha, Gessé. Obedeça, viu? Senão Deus vai cobrar as almas da sua família e do seu grupo de amizade, de você. A Bíblia fala isso sobre o verdadeiro atalaia. Tem vergonha de pregar? Eu não tenho. Então ponha-me para pregar para eles. Shalom, Brasil.